A vida e os milagres de São Francisco de Assis, o santo dos pobres. 1. Introdução. Paz e bem. Hoje, vamos conhecer a história de um homem que, através de sua simplicidade e amor, transformou o mundo e se tornou um dos santos mais amados da Igreja Católica. Neste vídeo, vamos explorar a vida, a missão e os milagres de São Francisco de Assis, o santo dos pobres e patrono dos animais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. 2. Contexto histórico e origem. Nascimento e infância. Francisco de Assis, originalmente batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone, nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, situada na região da Úmbria, Itália Central. Seu pai, Pietro di Bernardone, era um próspero comerciante de tecidos, envolvido no florescente comércio que impulsionava a economia da região. Sua mãe, Pica Bourlemont, era de ascendência francesa, conhecida por sua piedade e devoção religiosa. Desde cedo, Francisco foi exposto ao luxo e ao conforto que a riqueza de sua família proporcionava. O nome Giovanni foi escolhido por ela, em homenagem a São João Batista. A escolha do nome refletia a devoção religiosa de sua mãe e sua esperança de que o filho seguisse os passos de um dos maiores santos do cristianismo. No entanto, quando Pietro de Bernardone, pai de Francisco, retornou de uma viagem à França, ele decidiu mudar o nome do filho para Francesco, que significa pequeno francês ou francês em italiano. Essa mudança de nome foi um gesto simbólico do pai, que tinha uma grande admiração pela cultura francesa e frequentemente viajava para a França a negócios. Pietro estava fortemente envolvido no comércio de tecidos e tinha muitos contatos na França, o que influenciou sua decisão de dar ao filho um nome que refletisse sua conexão com esse país. Contexto social e econômico. O período da Alta Idade Média na Europa foi marcado por um renascimento urbano e comercial. Assis, como muitas outras cidades italianas, estava em pleno crescimento econômico, com suas ruas repletas de mercadores, artesãos e agricultores. A cidade estava situada entre Perugia e Spoleto, e sua localização estratégica facilitava o comércio. As famílias ricas, como os Bernardone, tinham um papel crucial na economia local, influenciando não apenas o comércio, mas também a política da cidade. A sociedade da época era fortemente hierarquizada, com uma divisão clara entre nobres, clérigos, e o crescente número de burgueses e mercadores. A riqueza material era vista como um sinal de prestígio e poder. Francisco, sendo filho de um dos homens mais ricos de Assis, estava destinado a seguir os passos de seu pai no comércio, vivendo uma vida de luxo, festas e honrarias. Infância e educação. Desde pequeno, Francisco era conhecido por sua alegria e carisma. Ele era popular entre seus amigos, participava de festas e eventos sociais, e demonstrava uma natureza generosa, mas também gostava de exibir a riqueza de sua família. Seu pai o educou para se tornar um comerciante de sucesso, ensinando-lhe as habilidades necessárias para negociar e administrar negócios. No entanto, ao contrário do que era comum para a nobreza e os ricos da época, Francisco não recebeu uma educação formal extensa. Ele aprendeu o básico da leitura e escrita, mas sua formação era voltada principalmente para o comércio e a vida social. O sonho de ser cavaleiro. A cidade de Assis, como muitas outras na Europa medieval, estava profundamente marcada pela presença da Igreja Católica. Igrejas, mosteiros e catedrais eram centros não apenas de fé, mas também de poder e influência. A religião permeava todos os aspectos da vida cotidiana, desde o nascimento até a morte. As festas religiosas, procissões e rituais eram parte integrante da cultura local. Francisco, criado nesse ambiente, recebeu desde cedo os ensinamentos da fé cristã, embora em sua juventude ele não demonstrasse grande inclinação para a vida religiosa. Apesar de sua inclinação para a vida luxuosa, Francisco sonhava com a glória militar. A cavalaria era uma aspiração comum entre os jovens de sua época, que viam nas armas uma maneira de alcançar honra e reconhecimento. Francisco, inspirado por histórias de bravura e cavaleiros lendários, ansiava por se tornar um cavaleiro e ganhar fama no campo de batalha. Este desejo refletia o espírito da época, onde a guerra e as cruzadas ofereciam oportunidades para jovens ambiciosos mostrarem seu valor e ascendência social. Assis e a influência da Igreja.
Em 1202, Francisco teve sua primeira experiência militar na guerra entre Assis e Perugia. Convencido de que a batalha seria seu caminho para a glória, ele se alistou com entusiasmo, esperando retornar como um herói. No entanto, a realidade do conflito foi devastadora. Durante a Batalha de Colestrada, as forças de Assis foram derrotadas, e Francisco foi capturado pelos inimigos, sendo feito prisioneiro. Ele passou um ano na prisão de Perugia, onde experimentou o sofrimento e a angústia de ser um prisioneiro de guerra. Reflexão durante o cativeiro. O tempo que Francisco passou na prisão foi um período de profunda reflexão. Longe do luxo e das festas, ele começou a questionar o significado de sua vida e os valores que até então havia perseguido. Durante esse período de isolamento e sofrimento, Francisco começou a sentir uma inquietação espiritual, embora ainda não compreendesse completamente o que isso significava. Quando finalmente foi libertado, ele retornou a Assis, mas algo dentro dele havia mudado. A doença e o despertar espiritual. Após seu retorno, Francisco enfrentou uma grave doença que o deixou debilitado por vários meses. Durante esse período de convalescença, ele teve tempo para contemplar sua vida e seus objetivos. O sonho de se tornar um cavaleiro ainda o atraía, mas ele começou a perceber uma sensação de vazio em suas ambições anteriores. Essa doença foi um ponto de virada em sua vida, pois, ao se recuperar, Francisco sentiu um desejo crescente de encontrar um propósito maior. A segunda tentativa e a decisão final. Apesar das dúvidas que começaram a surgir, Francisco decidiu fazer uma segunda tentativa de realizar seu sonho de glória militar. Em 1204, ele se preparou para partir em uma expedição militar organizada por Gualtiero de Brienne, um nobre que lutava pelo Papa. No entanto, antes de deixar Assis, Francisco teve um sonho que mudou completamente o curso de sua vida. No sonho, ele viu um grande palácio cheio de armas e armaduras, e uma voz lhe disse que essas seriam suas recompensas se ele seguisse o verdadeiro Senhor, e não os homens. Esse sonho impactou profundamente Francisco, e no meio de sua jornada para se juntar à expedição, ele decidiu retornar a Assis. Essa decisão marcou o início de uma transformação radical em sua vida. Francisco começou a se distanciar das ambições mundanas e a buscar uma vida de simplicidade e serviço a Deus. Ele começou a se dedicar à oração e à caridade, sentindo um chamado interior para renunciar às riquezas e seguir um caminho de humildade.